Hoje começamos mais um episódio com a belíssima Tamires Bittencourt. A Tamires é consultora de estilo e imagem e terapeuta holística. Seja bem-vinda, Tamires. Muito obrigada, meninas. Inclusive, preciso dizer que vocês estão muito lindas hoje, né? Quem que é a consultora de imagem de vocês? Gente, a Tamires está aqui com a gente hoje, porque além de ser maravilhosa, nossos looks sempre combinando com o nosso estilo, são todos escolhidos por ela. E a gente veio bater um papo, não só sobre o look em si, mas o que tem por trás de cada escolha que a gente faz no nosso guarda-roupa, não é mesmo? É isso, até porque a nossa relação foi muito assim, né? A gente se conheceu para falar de imagem para o podcast e a gente já foi aprofundando muito mais nisso, que é a forma que eu trabalho, né? Que eu tento passar para vocês também. E, de certa forma, a gente tenta fazer com que isso transpareça aqui, que a imagem de vocês seja uma extensão da essência de vocês, né? Mostrar que o estilo, a imagem, vai além de uma roupa, né? Seria isso? Sim, com certeza. Sobre isso, assim, até tem muita gente que fala, né? Ai, Tamires, eu não tenho estilo. E eu falo que é impossível. Se você anda, respira, vive, você existe, você tem um estilo. Porque o estilo não é só sobre o estilo da sua roupa. Uhum. Ele é uma junção da sua personalidade, o seu estilo de vida, quais são as suas necessidades. E o conjunto disso tudo vai determinar o seu estilo. Sua autoimagem, como você está se sentindo no momento, né? Tudo isso interfere. Sim, tudo isso interfere. E assim, na verdade, essa questão do como você está se sentindo no momento vai muito na parte das necessidades, né? Quais são as suas necessidades naquele momento? E quando a gente traz essa visão do autoconhecimento para pensar na nossa imagem, a gente realmente se preocupa com quais são essas nossas necessidades. Porque o que a gente vê, cuidando da nossa imagem no automático, que foi a forma que a gente aprendeu, né? A gente só tenta fazer o quê? Na hora que você está se olhando no espelho, você já vai olhar buscando um defeito. Você já vai comprar roupa, você vai querer saber o que está na moda. Ah, mas isso aqui vai me ajudar a emagrecer? Você não pensa, a gente no automático, né? A gente vai assim, você não pensa em quais são as suas necessidades. E quando você realmente vai buscar qual é o seu estilo autêntico, que fala sobre a sua essência, você vai investigar mais de pertinho quais são essas necessidades. Hoje eu preciso de conforto. O que eu quero comunicar com a minha imagem hoje? Como que eu quero me sentir hoje para esse compromisso ou para esse lugar que eu vou? Né? A gente vai aprofundando realmente nessa escolha da roupa, entendendo que a escolha da nossa roupa influencia em como a gente se sente e a forma que a gente se sente influencia na nossa imagem, na forma que a gente se enxerga e na forma como a gente se mostra para o mundo. Sim, para mim foi muito marcante quando eu tive um processo de depressão e que eu estava num trabalho em que eu não me sentia preenchida, eu não queria estar lá, mas tinham muitas coisas envolvendo, né? Toda a conquista que eu fiz para estar naquele lugar. Então, enfim, eu levei um tempo para que eu pudesse me despedir e aceitar que eu não queria estar naquele lugar que eu batalhei tanto para estar. E nessa época, então, que eu estava nesse processo depressivo, isso se manifestou também na forma como eu me vestia, porque eu não queria me arrumar. E aí eu passei a me vestir de um jeito que não me representava, porque eu também não estava me encontrando. Eu não estava conseguindo entender quem eu era. Então, eu simplesmente colocava a primeira roupa que vinha na minha frente, não queria me arrumar, eu não estava bem por dentro e isso também transparecia ali por fora. Sim, essas mudanças de vida, assim, e principalmente nas mulheres, são normalmente gatilhos para as pessoas procurarem o serviço de consultoria de imagem. Porque é isso que você falou, e que a gente estava comentando já inicialmente, né? A nossa imagem, ela influencia diretamente em como a gente se sente. Então, quando a gente continua seguindo nesse padrão de se vestir só para caber numa caixinha, a gente vai passando por cima de como a gente está se sentindo, a gente nem pensa a respeito disso e vai fazendo qualquer coisa, vai virando aquela personagem. E aí chega um momento que você se olha no espelho e fala, quem que é essa pessoa? Sim. E aí, se você parar para pensar também, olha como que isso
vai influenciar na forma da gente construir um amor próprio, uma relação de amor próprio. Porque quem você está olhando no espelho não é você não se identifica. Então, olha como você distancia a sua relação com você mesma, né? Com certeza. E você falou, Thamis, em relação a o que você quer comunicar. Quando a gente está falando de nós mesmos, como a Thaís quer passar que ela é uma pessoa extrovertida, eu quero passar que eu sou uma pessoa séria, cada um quer passar uma forma, mas às vezes a gente quer passar uma outra, a gente quer comunicar de outra forma quando a gente está num trabalho diferente, por exemplo. Eu trabalho dentro de um escritório grande, por exemplo. Eu quero passar seriedade, então eu quero que você me assessore passando seriedade. Mas como passar essa seriedade, né? Sem perder a essência, né? Sem perder a essência. Não é algo assim simples. Então, assim, é trabalhado não só a pessoa no dia a dia, como dentro das demandas dela de profissional ou até de diversão, né? Numa festa, como ela quer se vestir, né? E então, assim, como que funciona isso? Como que você faz para trabalhar todos esses lados que a pessoa quer seguir? Com estilo, né? Claro. Então, eu acho que, mais uma vez, eu acabo soando repetitiva, assim, nisso. E não só nisso, né? Acho que em tudo na minha vida. Porque eu sempre volto pro estímulo ao autoconhecimento. Então, se a gente vai no primeiro de tudo, tá? Você tá com essa demanda na sua imagem. Você quer passar uma imagem de maior seriedade, mas sem perder quem você é. Mas, peraí, quem você é? Também é trabalhado nessa consultoria, né? Com certeza. E eu acho que é o que deveria ser trabalhado em tudo, né? É muito engraçado, só fugindo um pouquinho da sua pergunta, porque às vezes soa estranho eu trabalhar com terapia holística e com autoconhecimento. E com consultoria de imagem. E tem uma frase de um amigo meu que ele acabou se tornando um grande mentor, ele trabalha com xamanismo. Ele usa num contexto um pouquinho diferente, mas eu acho que cabe muito aqui também, que é assim, nossa, mas você trabalha com moda e com terapia holística, então você junta tudo? E não é que eu junto tudo, eu simplesmente não separo. Porque nós somos esses seres complexos. Então, o tempo inteiro a gente é a mistura do que está dentro e do que está por fora. Então, quando chega nesse ponto dessa demanda aí, eu quero representar isso, mas sem perder quem eu sou. Então é isso, tá? Quem você é? Porque quantas Lívias existem? Existe a Lívia esposa, a Lívia agora apresentadora de podcast, né? A Lívia filha. Então, quantas Lívias existem? E ainda mais, a gente trazendo para nós mulheres, quantas mulheres nós somos dentro de um mês? Né? Que também é uma coisa que a gente ignora. A gente normalmente está tão preocupada em, nossa, qual vai ser a roupa que vai me emagrecer? Mas qual vai ser a roupa que vai te deixar confortável quando você tiver de TPM? E isso a gente não pensa, né? Então, respondendo a sua pergunta, é voltar para isso. Quem é você? Qual é a sua assinatura no meio disso tudo? Qual que é a sua medicina, o seu perfume? Aquilo que está para além da imagem. Qual que é a sua essência mesmo? Sim. E um dos pilares aqui do nosso podcast é o autoconhecimento. Porque, realmente, se você não se conhece, se você não trabalha o seu autoconhecimento, como que você faz qualquer outra coisa? Assim? A gente vai no automático. E o automático, ele não necessariamente vai te levar onde você quer ir. O nosso cérebro ele vai economizando os caminhos. Ele vai criando esses atalhos. E o automático, ele não tem... Ele foi criado e não tem exatamente raciocínio por trás de exatamente o que eu quero fazer. Então, eu tenho que me conhecer para entrar com um processo, para entender o que está por trás do que eu quero. Por que eu quero entrar na justiça? O que está por trás de todas aquelas relações? Eu tenho que me conhecer para saber qual roupa que é o meu estilo, qual roupa que transfere a minha essência. Porque, assim, hoje eu também vejo que muito do que eu passei da mudança do meu estilo... Teve a questão da depressão, mas também teve a maternidade. Teve a maternidade que mudou minhas prioridades, mudou minha forma de ver a vida. Eu andava de salto alto todos os dias, saltão alto. Depois eu olhei e falei, eu não quero mais andar. Muitas vezes eu usava uma roupa muito arrumada em que eu não estava exatamente confortável. Hoje eu não uso nenhuma roupa, por mais maravilhosa que ela seja, se eu não estiver me sentindo confortável dentro dela. Né? Sim. É essa mudança de prioridade, né?
E me perdi. E eu acho que tem a ver, eu acho que é exatamente o que você está falando, do se autoconhecer, das necessidades. Eu vi que a minha necessidade de conforto é um dos pilares da minha vida. Eu tenho que estar confortável no lugar que eu estou ocupando no trabalho. E aí, como estava tudo conectado, né? Eu não estava confortável no trabalho que eu estava fazendo, no trabalho que eu estava desempenhando. Também não estava confortável dentro das roupas que eu estava vestindo e da imagem que eu estava passando. E aí, isso tudo foi reverberando. E eu só consegui reverter, assim, e me conectar com autoconhecimento, com a terapia, com ir buscar me curar, me cuidar. E aí, eu fui encontrando quais eram as minhas necessidades para preencher. E quais também são essas novas personalidades, talvez, que você está desempenhando, né? Esses novos papéis. Porque às vezes tem isso. Eu sou hoje a Thaís mãe, a Thaís isso, a Thaís aquilo. E às vezes a gente se apega nessas personagens aí que a gente vai preenchendo, e quando a gente vai ver, já mudou, você já não está mais ocupando aquele papel de Thaís e a sua imagem não te acompanha. E aí, isso vai te atrapalhando, né? Quando é uma parte de você, como se uma parte de você estivesse faltando. Quando a gente fala sobre isso, assim, de o que a nossa imagem comunica, é porque a gente se comunica muito mais com o visual do que com o verbal, né? Do que com o que a gente está falando. Não à toa, a gente trouxe esse trabalho aqui pro podcast, porque a gente sabe que influencia. Uhum. Então, quando a gente vai trilhando essa caminhada de autoconhecimento, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai mudando quais são os nossos objetivos, a nossa personalidade vai mudando, a gente vai passando por dores, vai tendo mudanças de necessidade, e a nossa imagem não acompanha. É como se a gente estivesse cantando uma música desafinada, sabe? Porque muito legal isso. Tudo, uma grande parte de você tá falando uma língua, tá ressoando com uma energia, e a sua imagem não tá batendo, sabe? É bem isso, assim. Isso é muito legal, porque eu fico pensando muito, do seu trabalho, mas eu fico assim, eu acho que não dá pra você fazer a consultoria de imagem uma vez na sua vida e acabou. Porque a gente tá sempre mudando, então aquilo ajuda você a encontrar ferramentas pra você se entender, mas eu acho até que é um trabalho a ser renovado, assim. Eu tô fazendo pela segunda vez agora, e como cada momento foi diferente e importante nessa construção, e como me ajudou a entender quem eu sou. Às vezes a gente se entende um pouco quem a gente é de dentro para fora e às vezes de fora para dentro. E isso ressignificou o meu olhar para moda, para se vestir, porque eu sempre fui uma pessoa, ao mesmo tempo, muito prática. Não gosto de me maquiar, não gosto de fazer a unha, mas também gostava de me arrumar, mas também gostava de estar largada. E aí eu achava, às vezes, até, eu não me ligo nisso de moda. E aí eu fui aprendendo não, isso é importante, não é fútil, né? Sim, olha só como que isso é, né? Por que é fútil? Porque é feminino? Uhum. Então, será que é um machismo que a gente foi engolindo ao longo do tempo? Porque se você for estudar a história da moda, você vai estudar a história do mundo. Dos comportamentos, das relações. É a história do mundo, é o que vira tendência. Então, New Look, que foi uma época que tinham as saias gigantescas, era tudo o excesso. Porque foi o quê? Foi um período de pós-guerra, que o mundo saiu de um período de escassez muito grande, então agora sim, podemos ostentar, temos muitos tecidos. Antes disso era o quê? Mini saia. Porque era ousado e as mulheres estavam usando... Também, mas por quê? Não tinha tecido. Então, é o quê? A moda precisa acompanhar isso. E até mesmo tendo esse condicionamento de pensar que o feminino, as questões do feminino estão muito ligadas à futilidade. Que é essa criatividade, esse olhar cuidadoso, esse conhecer a história, o que está por trás das emoções que são libertadas com as roupas. Exatamente. Né? Como a gente tende a diminuir essas questões ligadas ao feminino, a gente perde essa ferramenta tão importante que é a nossa imagem. Que a gente pode ter esse olhar para a nossa imagem como um olhar de autoconhecimento e de autocuidado. Porque a sua fala sobre o seu momento de depressão é uma fala que eu me identifico muito também. Porque eu também, já passando
por isso, e eu até digo, né? Eu brinco que eu sou o meu laboratório. Então, eu não decidi em nenhum momento que eu ia ser terapeuta holística. Eu fui me aprofundando no meu processo de autoconhecimento, eu já trabalhava com moda, já trabalhava com estilo, e eu fui vendo como que essas mudanças internas iam impactando no meu externo. E nesse meu período de depressão, uma das coisas que eu usei, assim, ao meu favor, claro, né, gente? Que você não vai tratar uma depressão usando uma roupa bonita. Mas, assim, quando você tá num momento desafiador, tudo que você puder usar de ferramenta que pode te ajudar é válido. Então, você não precisa chegar nesse extremo de estar numa depressão. Mas se você tá em casa, tá desmotivada, ou sei lá, não só, a gente relaciona também essa preocupação com a imagem muitas vezes ao trabalho. Mas e quando você está em casa, que você está descansando, quando você está num momento só seu, ou no momento com seu parceiro, com a sua parceira, e aí você vai ficando desleixada? Percebe, faz o teste. Fica um dia em casa que você vai descansar, vai ficar à toa. Fica um dia bagunçada, desgrenhada, e fica no outro dia, se cuida. Fica confortável, mas dedica aquele momento de cuidado para você. Olha como você vai se sentir diferente. Porque é isso, é um cuidado, não é uma futilidade. É um cuidado, é algo a mais que a gente pode usar para que a gente se sinta melhor. Sim, é uma ferramenta mesmo, como você falou. E eu ressignifiquei muito isso. Hoje eu tenho uma opinião completamente diferente e quanto olhar para isso e me entender, me ajudou nesse processo de autoconhecimento, que eu já levava muito profundo na terapia, e quando eu acrescentei isso na minha imagem, foi como se juntasse, assim, realmente. É o que você falou, eu fazia separado, e aí eu juntei e fez muito sentido. Você deixou de separar, né? É verdade, exatamente. A gente conversando aqui agora que eu fui chegando a essa conclusão, e como me fez me sentir muito melhor. Conta um pouquinho, eu fico pensando, como você chegou aqui, né? Como você chegou nessa sua história com a sua imagem, com a moda? Então, já fui contando um pouco, né, sobre isso. E para mim sempre fui uma pessoa muito criativa. Queria muito trabalhar com alguma coisa que fosse ligada à criatividade. Tinha o sonho de fazer faculdade de moda e minha mãe não deixava de jeito nenhum, falava não, isso não vai dar futuro, não vai ter jeito para você. E ok, fui seguindo. E isso eu acho que eu nunca contei, assim, nem no meu Instagram, nunca contei para ninguém. A minha mãe me deixou fazer faculdade de moda na época dos preparativos do casamento do meu irmão, que ela me viu escolhendo tecido para fazer roupa para todo mundo e tal, e ela viu e falou, não, pode fazer faculdade de moda porque é isso que você tem que fazer. Só que quando eu entrei na faculdade de moda, a duras penas, para minha família me apoiar, deixar eu entrar, eu fui logo trabalhar numa loja. E aí, quando eu fui trabalhar nessa loja, o que eu via de mulher maravilhosa, que se olhava no espelho e só sabia apontar o dedo e falar, nossa, mas eu tô feia, nossa, mas eu tô gorda, nunca que eu vou usar essa roupa, meu marido não vai deixar nunca usar essa roupa, meu filho não vai me deixar nunca usar essa roupa. Qual a idade do seu filho? 3 anos. Era assim. E eu fui começando a olhar aquilo e eu falar, meu Deus do céu, não dá. Eu não quero viver, não quero trabalhar nessa área que colabora para que isso continue assim. Porque, tanto para a indústria da moda quanto para a indústria da beleza, eles querem que a gente continue sempre nessa insegurança, nessa busca pela perfeição, que é de propósito que não seja alcançável. Porque quando você acha que você só vai alcançar uma perfeição se você tiver a roupa da vitrine, então você se mantém comprando. Claro. E aí eu me vi naquilo e eu falei, gente, e agora? Como é que depois desse desafio todo para eu começar a fazer essa faculdade, eu vou falar que eu não vou mais trabalhar nisso? Só que nesse mesmo momento também de reflexão, eu falei, como é que eu tô achando um absurdo essas mulheres fazerem isso com elas, se eu faço a mesma coisa comigo?
eu sou a primeira a colocar uma roupa, me olhar no espelho e falar, nossa, mas tô muito feia. Eu era incapaz. Hoje eu olho as minhas fotos daquela época e eu me acho linda. Naquela época era impossível me olhar numa foto e falar, nossa, olha como eu tô linda. Parecia falso, né? Parecia arrogante. Então eu fui conhecer a consultoria de imagem. E já nesse tempo todo, eu já fazia a minha caminhada de autoconhecimento. Então, quando eu comecei os cursos de autoconhecimento, a estudar, muito curiosa, né? Então, eu ia estudando. Na época, não era tão difundida ainda assim informação. Você não encontrava no Instagram perfis que falavam sobre autoconhecimento. Então, era o dia inteiro cavucando informação. Fui estudar astrologia, reiki, tudo, óleo essencial, tudo de que forma que eu posso lidar comigo, enfim. E aí conheci a consultoria de imagem como um link desses dois mundos, sabe? Que era a terapia holística, era uma coisa muito dentro e a moda em si, ser designer de moda, era algo que estava muito só no externo. E a consultoria de imagem era uma forma de ser um link. Porque é um momento da moda em que a mulher olha para si mesma e ela fala, tá, como é que eu posso me cuidar através da minha imagem? Então, foi sendo desse jeito. Eu conheci a consultoria de imagem, mas ainda assim, eu não trabalhava como terapeuta holística. Mas, inevitavelmente, nas minhas consultorias de imagem, quando eu ia conversar, né, hoje, no meu dia a dia, eu falo, eu não trabalho com isso. Eu vivo tudo isso. Então, se uma pessoa vai marcar comigo só uma terapia holística e ela tá falando, que eu tô muito insegura, não sei o quê, e no meu trabalho tá muito difícil, eu não vou conseguir, se eu olhar alguma coisa na imagem dela que tá atrapalhando ela, que tá botando ela para baixo, eu não vou conseguir não falar para ela, olha, faz isso assim, assado, e vê como que você se sente. E o contrário também. Na minha consultoria de imagem, a pessoa tá lá, eu preciso de uma roupa em que eu me sinta mais sensual. Mas por quê? Você não se acha sensual? Ou a pessoa coloca aquela roupa para ela, esse é o objetivo dela, mas quando ela coloca aquela roupa, ela não consegue usar, porque ela se sente desconfortável. Porque ela não se encontra ali. Ela não se encontra. Então, o que tem ali por trás? Tem alguma dor por trás disso? Ou o clássico, né? Só quer buscar a roupa que emagrece. Você vai para o guarda-roupa da pessoa, é só roupa preta, porque é só roupa que emagrece. Então, o que tem por trás dessa vontade de só parecer mais magra? E aí, quando eu fui ver, já estava misturando tudo, e eu falei, gente, é isso. Essa sou completo, eu, o pacote é completo, não tem como separar, né? Pra mim é tudo junto, então é isso. Não teve um momento que eu juntei. Só Sim. teve um momento que eu falei, é isso aí, não dá pra separar e é desse jeito. Que é o trabalho que você vem fazendo com nós duas, né? Para o podcast e para a nossa vida pessoal também, né? Sim. E é muito interessante pensar também no autoconhecimento. Eu estava aqui refletindo com o que você estava falando, porque nós somos bombardeadas com esse padrão. Você falou das suas fotos. Gente, eu vejo fotos minhas mais nova e eu olhava meu corpo e eu via um monte de defeito. Eu falava, nossa, olha essa barriga, olha tudo. Eu olho as fotos magérrimas, sabe, assim. O corpo padrão da época, de agora ainda, e eu ainda assim não me sentia no padrão. Quanta gente é feita para não se sentir no padrão, não importa quão perto dele a gente está. E a gente está vendo as pessoas se deformando, perdendo a saúde, tudo em busca desse padrão inalcançável. E aí o autoconhecimento, ele te gera não te blinda, né? Mas ele te dá uma base para que você possa ver, peraí, como que eu posso respirar um pouco fora dessa pressão estética que eu nem sei se comunica comigo, não cabe na minha vida ou eu vejo de uma forma diferente. Quanto é importante esse link mesmo, você ter o pilar dentro de você bem estabelecido. E aí faz todo sentido mesmo quanto caminham juntos essas duas coisas. E a gente consegue linkar tudo isso que a gente está falando com uma síndrome muito famosa que tem sido falada, que é a síndrome da impostora? A gente consegue linkar isso? Tudo que a gente está dizendo aqui. Eu acho que a síndrome da impostora, que um dia a gente vai ter que fazer um episódio inteiro sobre isso, porque é muito forte.
é uma coisa muito sofrida, acho que principalmente pelas mulheres, porque a gente já é colocado nesse lugar diminuído em que a gente tem que ficar se provando o tempo inteiro. Então, que a gente tem que estar o tempo inteiro fazendo mais e mais. Eu não estudei o suficiente, eu não sou boa o suficiente, minha roupa não tá boa o suficiente, meu corpo não tá bom o suficiente. Então, é querer alcançar esse inalcançável, né? E muitas vezes vem por meio da imagem, né? Eu tô falando assim, nesse sentido, da própria imagem que a pessoa quer alcançar. E aí ela meio que se contradiz. Às vezes ela até se mascara, né? Ela cria ali uma casca pelo lado de fora para mascarar as inseguranças, né? É isso, ela pode... Quando essa pessoa tem essa insegurança muito grande, ela é uma impostora anônima, né? Ela pode usar, sim, da imagem para se blindar disso. Mas eu acredito que vai chegar aquele momento em que aquilo vai parar de sustentar. Porque... Era isso que a Thaís estava falando antes, sobre a autoestima, sobre você olhar, e também me conecto de olhar fotos minhas há anos atrás, em que eu estava lá muito mais sarada do que eu tô hoje, e hoje eu me olho no espelho e eu tô me sentindo muito melhor. Porque não é sobre o que está fora, né? É essa busca de alcançar um padrão só dentro do que está nessa cobrança externa, nunca vai preencher. Porque esse preenchimento, esse pedacinho que está faltando, não é o botox, não é o sapato que está na moda. É dentro, é autoestima, é consciência. Porque é o parar e pensar, tá, dentro desse mundo de opções para que eu cuide da minha imagem, o que faz sentido para mim? Eu quero isso aqui? Isso aqui me ajuda, me aproxima de quem eu sou de verdade? Ou isso aqui me afasta? Então, justamente, eu penso que é por aí. Sim. Com essas reflexões importantíssimas, acho que a gente vai ficar com isso reverberando aqui, porque sempre tem que se questionar mais e se entender o que a gente está buscando com a roupa, com as nossas atitudes na vida. Te agradeço muito por estar aqui com a gente hoje e por todas as vezes que você está com a gente por trás dos bastidores, fazendo acontecer nosso projeto. E muito obrigada mesmo por estar Foi aqui. um prazer recebê-la e é um prazer estar com você, cuidando da nossa imagem, do nosso estilo, da nossa mente, tudo junto, né? Ai, gente, nem sei como agradecer. Eu acho que vocês já sabem, né? É aquele momento que ultrapassa palavras, mas muito obrigada mesmo. Tá sendo uma honra estar aqui e uma honra, um presente estar com vocês nesse projeto. E obrigada a vocês também que me assistiram aí. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, até as próximas. E a gente quer ouvir de você como é a sua relação com a sua imagem, com o seu autoconhecimento, como esse assunto todo e esses questionamentos ficaram aí para você. Compartilha nosso episódio com outras pessoas, curte, apoia nosso projeto, segue nosso canal e até o próximo episódio aqui do podcast Direito Delas.